Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este terceiro domingo da Quaresma. De antemão, quero te pedir uma grande ajuda. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, não apenas esse, como qualquer um dos outros aqui do canal, para que assim mais pessoas possam conhecer este trabalho. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu comentário, deixe sua curtida neste vídeo. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Êxodo, capítulo 17, versículos 3 a 7, que diz assim: Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com quem feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sob o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e de lá sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, ou não? Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui dentro do contexto da caminhada do povo de Deus em meio ao deserto. Ora, o povo de Deus era escravizado lá na terra dos egípcios, e de fato Deus os liberta das mãos dos egípcios, naquele momento tão famoso, conhecido como a travessia do Mar Vermelho. Deus levantou alguém, um líder, esse líder é Moisés, e nós estamos agora diante da murmuração do povo. O povo questiona, o povo duvida de Deus, o povo murmura, o povo reclama e por aí vai. E é interessante, eu já quero começar a te atualizar nesse contexto. Este terceiro domingo da Quaresma, um grande elemento que vai ser chave para a liturgia é a água. A gente vai perceber isso muito bem quando sair o vídeo do Evangelho aqui no canal. Já a primeira leitura já nos evidencia um povo que tem sede. O povo que está ali buscando água e que está murmurando. Porque eles dizem assim, né? Estavam sedentos de água, eu entendo o povo, né? Entendamos, eles estavam no deserto. Se a gente com sede já é complicado, imagina você estando numa situação de deserto. Só que aquele povo começa a murmurar, dizendo algo bem complicado. Por que nos fizeste sair do Egito? Em primeiro lugar, entendam que quem fez o povo sair do Egito não foi Moisés, foi Deus. Então, no final das contas, esse povo está, na verdade, reclamando e murmurando não é em relação a Moisés, mas é em relação a Deus. Porque no fundo, é Deus que move o coração de Moisés para que possa liderar aquele povo. É Deus quem liberta, não é Moisés. E aí o que acontece? Eles começam a questionar: foi para nos fazer morrer de sede, tanto a nós, quanto os nossos filhos, quanto também o nosso gado? Ou seja, eles começam a observar todas as estruturas da realidade deles, né? E aí a primeira coisa interessante que eu já quero comentar para você é que nesse momento nós estamos vendo uma expressão que eu gosto muito, né? Que é uma ausência de uma verdadeira teologia da memória. O que é que eu estou querendo dizer sobre isso? Se voltarmos um pouco nas páginas da Bíblia, nós vamos ver a ação de Deus diante do povo. Deus fez coisas boas com aquele povo. Levanta um líder, né? Vem aquelas pragas do Egito, vem a passagem do Mar Vermelho, enfim. E Deus também ainda faz promessas, né, de que eles vão ter uma terra prometida, uma terra onde jorra leite e mel, né? E aí é interessante você perceber que esse povo esquece. E aí vem a primeira tentação que nós passamos na Quaresma. Às vezes a gente corre o risco de esquecermos o que Deus já fez por nós. Esquecermos de onde Deus nos tirou. Esquecermos dos grandes milagres que Deus já fez na nossa vida. Do quanto Ele já agiu, do quanto Ele já operou em nossas vidas. E a gente sempre se esquece diante de uma grande adversidade. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos fazer sempre esse exercício de lembrar o que Deus já fez por mim. Lembrar daquilo que Ele já transformou na minha vida
De onde, inclusive, ele me tirou? E é interessante também perceber que o povo começa então a duvidar da ação de Deus, né? Parece que não era coerente aquela saída do Egito. E aí é interessante o que acontece no versículo 4. Moisés, diante da reclamação do povo, ele podia ter feito tudo, né? Vamos se colocar no lugar de Moisés. Tem gente que nessa hora ia literalmente chutar o pau da barraca, como diz a história, ou seja, jogar tudo pro ar e sair correndo. Tem líderes na igreja que quando vê um povo faltando nas reuniões, que quando vê o povo sem gostar das coisas, reclamando das coisas, a primeira coisa que o líder faz é desistir da missão. Olhe, padre, eu vim entregar tudo, porque o povo não quer, o povo não tem compromisso, o povo não tem comprometimento, as pessoas não se abrem, as pessoas não querem novidade, as pessoas querem mais do mesmo, as pessoas isso e aquilo. Não é assim que acontece? Só que é interessante você entender uma coisa. Moisés era um verdadeiro líder. E aqui a gente pode pensar um pouco da grande conversão pastoral que os líderes precisam experienciar. O povo murmura e Moisés, segundo o versículo 4, ele vai rezar, ele vai falar com Deus. Diante das murmurações do povo, a gente não deve, amados irmãos e irmãs, querer julgar o povo diante da nossa ótica, mas a gente precisa buscar Deus. Porque no fundo, Moisés sabia que aquele povo pertencia não a ele, mas a Deus. Moisés sabia que no fundo, quem tudo estava conduzindo não era ele mesmo, mas era Deus. Por esse motivo, Moisés, nesse momento, ele se tranquiliza e coloca tudo nas mãos do Senhor. E obviamente ele vai dizer, o que farei por este povo? Porque eles estão querendo quase me apedrejar. E aí o Senhor vai dizer, primeira recomendação para o líder Moisés, passa adiante do povo. Um verdadeiro líder vai à frente das pessoas. Só que é interessante perceber que Deus disse, e leva contigo alguns anciãos, ou seja, um verdadeiro líder passa à frente do povo para os conduzir, mas não vai sozinho. Toda liderança que costuma ir sozinha, ela tende ao fracasso. E aí, naquele momento, Moisés obedece a Deus. Deus diz ainda, toma a tua vara, com que feriste o rio Nilo, e ele vai dizer que ele vai ter que ferir uma pedra, e dessa pedra vai sair água para o povo beber. Ou seja, é Deus que, diante da sede do povo, ele dá água para matar essa sede. Amados irmãos e irmãs, é óbvio que a água dentro da Bíblia sempre aponta para uma realidade sacramental, o batismo. O nosso coração tem sede de Deus. E o batismo retira essa sede porque a grande sede que nós temos é a sede de Deus de sermos filhos. E o batismo nos dá essa dignidade. Eu e você, após o batismo, somos filhos e filhas de Deus. E depois, continuando, ainda aparece no versículo 7 o nome que Moisés dá ao lugar. E ele diz, porque vocês se questionaram, o Senhor está no meio de nós ou não? Olha que interessante, né? Quantas vezes esse mesmo questionamento vem à nossa cabeça? A gente está numa situação e a gente diz assim, será que Deus está me vendo? Será que Deus está me escutando? Será que Deus não está observando o que está acontecendo na minha vida e não faz nada? Note, muito que esse povo experimenta, a gente também experimenta, amados irmãos e irmãs. E nós às vezes fazemos as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, os mesmos dilemas. Complicado, não? Quaresma é tempo propício para largarmos a murmuração e exercermos uma boa teologia da memória. O que Deus já fez pela minha vida? De onde Ele me tirou? Quem eu era e quem hoje eu sou? Tudo isso vem do coração de Deus. Ele deseja mudar a nossa vida. Ele deseja mudar a nossa estrutura completamente interior. Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado, mas eu quero trazer uma última reflexão ainda, em relação a tudo isso que foi colocado. A Quaresma é um tempo propício para a gente também aprender a ser grato. Ser grato a Deus que em meio às nossas sedes, porque no fundo, o nosso coração tem sede dele. Sempre Ele sacia a sede do nosso coração. Louve a Deus mais e agradeça a Deus mais. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.